para o belo, para a felicidade, para o conforto, para a vida melhor, mais cheia de encanto, mais engrandecida de defesa, mais esperançada de ideais, mais duradoura nas suas obras, que alcança até a imortalidade, como essa Divina Comédia, cujo autor, nesta obra, o mundo inteiro exalta e louva, desde o Vaticano até a mais obscura aldeia, onde haja um coração de crente ou um cérebro que pensa. E o sonho, determinador de fatos sociais da mais alta significação, é velho. Abri a Bíblia e lá encontrareis o sonho agindo, movendo tribos, liderando povos, realizando conquistas, elaborando civilizações. José, o filho predileto de Jacó, é um grande sonhador. É na escala dos sonhos que ele sobe de simples pastorinho a vice-rei do Egito, onde a sua gente se faz nação e empreende a conquista suprema da Canaã, aquela que havia de ser pátria de Jesus, o Salvador do mundo, engolfado nas Saturnais, inebriado nas Bacanais, subjugado aos arbítrios dos imperadores romanos. Sonhos de poetas, sonhos dessas eras afastadas, mas que digo, é ele uma realidade em todos os instantes, já bem perto de nós, uma pastorinha de sonhos. Uma santa lhe aparece, ordena-lhe salvar a sua terra, calcada pelos exércitos ingleses. E a donzela tímida se faz comandante de um regimento de cavalaria. Ao seu aceno, os soldados são heróis, os inimigos são desfavoridos. Orleans aclama com lágrimas de alegria a Redentora. Joana d'Arc vence com sua presença, com sua fama semelhante à do Cid. Com ela o rei Carlos chega a Reims, onde é vitoriado, coroado nessa catedral que lá está em ruínas, atestando cada fragmento de pedra tombado, o heroísmo de uma grande nacionalidade, a realidade de um belo sonho de moça. Volvamos a essa fase gloriosa da Idade Média. Um trovador da Toscana sonha com a pátria integralizada. Esse sonho não se perde. Tine, um soido doido em nossos ouvidos. Petrarca o escuta, se exalta e eleva um pulo, fazendo vibrar a corda patriótica. E mais tarde, um gênio infeliz, num lamento dorido, solta da sua aldeia obscura de Recanate o grito soluçante da pátria: Foste donna por povera ancilla. Glorira, no sonho de Dante, de Petrarca e de Leopardi, a ideia. Levara séculos na obra dolorosa da maturação, eis na realidade, e rompe como um furacão medonho a grande guerra. O governo da Itália se declara neutro ao conflito das grandes potências, mas o sonho tine nos versos 2, como um sino a badalar, anunciando a hora suprema das atitudes francas. Danúcio, animado por essa voz dos sonhos, clama, o povo acode ao ouvir a voz da pátria. A vitória coube não aos práticos, não aos frios calculistas, mas ao patriotismo da raça dos sonhadores. Sonhos são realidade. É nessa assombrosa epopeia dos sonhos que o piloto genovês descobre a existência de outros mundos, de outros continentes, além do mar tenebroso. O grande visionário oferta as Índias aos reis. Homens práticos recusam todos. Foi preciso que a alma sonhadora de uma espanhola compreendesse o alcance da proposta, tirasse do seu escrito joias que se fizeram navio. A realidade desse grande sonho aqui está. Dezenas de pátrias novas e vivazes aclamam as glórias dos sonhadores. Na Atena sul-mineira, nessa gloriosa campanha, nesse ninho de intelectuais e de artistas, que guarda as mais intensas recordações, as mais vivas saudades, na quadra risonha da primavera da vida, tinha ali bem perto uma magnífica biblioteca. E eu devorava aqueles volumes com uma curiosidade cada vez mais aguçada, de uma sede que nunca se desalterava e que foi até hoje para meu grande martírio. Lembro-me então que no instante lá estava em um grande volume, em cujo dorso se lia em caracteres dourados, e 4 poetas italianos. Na capa estavam os retratos de Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso, todos coroados com coroas de ouro. Li com sofreguidão os poemas e as canções dos vates, mas com uma grande intuição artística, descobri logo a imensa distância que havia de Dante com os outros artistas. A Divina Comédia me subjugou, prendeu-me, empolgou-me, do primeiro ao último terceiro. Achei que Dante se
destacar por mais outro símbolo além daquela coroa comum. Queria com um halo derramando luz sobre a vida italianas e suas belas artes. Aquela fronte augusta de gênero incomparável parecia de um outro símbolo. Comparei com um tronco gigantesco e anoso, onde as orquidáceas deitam as raízes e onde florescem com essas formas estranhas e lindas, desprendendo no seio da mata virgem esse perfume delicado que muitos possuem. Hoje, na minha velhice, tenho pelo poeta a mesma admiração, o mesmo entusiasmo e, mais do que então, o respeito religioso pela obra do grande mártir, cuja vida se esvaiu nas agruras de um exílio atormentado, banido e condenado pelos seus patrícios, como os irmãos que venderam o sonhador de que a pouco do saleiro. Dante morre no desterro, sem ter a dito de rever a pátria, aquela Florença onde passara os dias de sua infância, onde vira o rosto angélico de Beatriz, onde na emoção de um amor supremo, imaginar a maior e mais surpreendente das apoteoses para celebrar o ente que jamais lhe saíra do peito e da mente em fogo. A justiça tarda, mas aí vem se fazendo. São passados 600 anos e ela não se fez ainda integralmente. Estrondosas são as manifestações de apreço e de aplausos ao bate exilado. Bendito é o seu nome de toda uma raça, bendito de toda uma crença, que pelo seu órgão mais eminente, Santíssima Santidade Bento XV, o aclama filho amado da Igreja, glória máxima, mais sublime de seus cantores, o mais profundo intérprete de suas grandezas divinas, de suas belezas divinas, de suas forças divinas, na sua marcha ascensional através do tempo e do espaço, uma glória que ele soube mais que qualquer outro pintar, cantar, exaltar. Nas três penínsulas meridionais da Europa se constituiu a mais poderosa cultura da Terra. Da injunção da raça ariana com o meio excepcional da bacia mediterrânea, surgiu essa harmoniosa organização social que havia de ser uma fonte prodigiosa de civilização. Realizada a unificação política dos povos com a constituição do Império Romano, letras, artes e ciências se espalham por toda parte. A queda do Império coincide com o triunfo do cristianismo. Bárbaros e romanos todos se convertem a nova crença. A Idade Média começa. São novas formas políticas que se experimentam, são ideias novas que se alteiam. É um trabalho latente, mas profundo e incessante. Não é bem visível, onde os juízos errôneos de muitos historiadores que nessa fase só encontram trevas. Mas o que é certo é que elaborou progressos morais imensos ao influxo benéfico da criança católica. No século XIII, reis e príncipes são outros tantos mecenas, estimulando o entusiasmo pelas letras e pelas ciências. Na Itália, os papas, dominando sobre as democracias italianas, protegem com carinho as letras e as artes. Paris já é um grande centro intelectual. Alberto Grande, São Tomás de Aquino, Roger Bacon, Brunetto Latini, ali completam a sua cultura. Na Alemanha e na Espanha se nota o mesmo fenômeno. Dante não é um farol em meio da noite escura e tempestuosa como quer pintar. Nada mais falso. É antes uma estrela de primeira grandeza no meio de firmamento estrelado do jardim da Europa, da Itália, estátua mutilada do passado. Florença. Dentre tantos focos de luz medievais, um se faz particularmente distinto. Florença, que deu ao mundo os maiores vultos na ciência, na arte, nas letras e na santidade. Foi numa dessas deliciosas festas de primavera que Dante encontrou Beatriz de Portinari, que desse primeiro encontro nasceu essa paixão, que foi a origem do Divina Comédia. Dante cresceu no meio das lutas partidárias que dividiam os florentinos em dois campos opostos, guelfos e gibelinos. Seus pais, os Alighieri, eram guelfos, isto é, partidários dos papas, empenhados na libertação da Itália, dominados pelos imperadores alemães. Na batalha de Campaldino se mostram bravos, saindo seus vitoriosos. Em consequência desse triunfo, por ser notado por seus talentos, foi o poeta nomeado embaixador e prior, ocupando um dos 6 lugares supremos do governo. A todo momento se davam encontros sanguinários nas ruas da cidade, até nos funerais. Muzambinho pode bem fazer uma ideia dessa terrível feição social, pois aqui também tivemos dias assim terríveis. Todo partido que se divide manda companheiros ao inimigo. Os guelfos do Pistoia
também divididos, resolveram muitos se estabelecer em Florença. Eram agora negros e brancos. Dante era favorável aos brancos. Magistrado quis restabelecer a paz e banir os chefes dos dois partidos, mas os brancos logo tiveram a permissão de Voltaire. Daí, uma conspiração dos negros, tendo o apoio do pequeno Papa, do povo e de Carlos de Valois, príncipe francês, chamado para estabelecer a ordem. Apontado como branco, o Dante foi banido, a sua casa confiscada, e se aparecer seria queimado. Dante se faz ribelino por vingança, por ódio. Daí começa a sua peregrinação pela cidade da Itália, Verona, Ravenna, Mantua e outras. Em Ravenna, expirou aos 14 de setembro de 1321. Não pôde, como diz o nosso amado chefe espiritual, sua santidade Bento XV, ser coroado como desejava no belo São João, na própria fonte do seu batismo. Não são numerosas as obras de Dante. Vita Nova, suas primeiras poesias, Convito e Monarquia, são livros de erudição literária e suas ideias políticas, de um valor secundário, servindo muito como documento para o estudo e esclarecimento da Divina Comédia, que, como um sol, ofusca a claridade das estrelas. Divina Comédia é uma trilogia. O Inferno, o Purgatório e o Paraíso são 3 poemas. Há em todos enorme acervo de belezas incomparáveis, de imagens surpreendentes, de narrativas patéticas e inesperadas. A linguagem sempre tersa, sempre harmoniosa, sempre vibrante, tem acentos de formalidade e de uma simplicidade empolgante. Tratando desse poema, nega veemente que a ideia dele nascesse de um conto muito em voga nesse tempo, como também não aceita a opinião de ter o poeta se inspirado na visão poética de Brunetto Latini. Entende que o germe dessa assombrosa inspiração se encontra num célebre sermão proferido na cidade de Arezzo, estando presente o Papa Nicolau II. Esse pregador era o cardeal Hildebrando, mais tarde Gregório VII. Aos estudiosos dessas questões literárias, deixa a solução desse ponto controverso. Mas o que eu penso é que a ideia do poema ocorreu espontaneamente, brotando da própria fé ardentíssima nesses dias. A Divina Comédia ainda não estava concluída, mas os cantos do inferno eram já conhecidos e decorados pelo povo. Um dia em Verona, ao passar por um grupo de mulheres que conversavam, ao avistar-nos, disse uma: "Aí vem o que veio do inferno. É verdade, céu, até tem a barba chamuscada e a pele queimada." Para demonstrar tanto quanto se tornara popular, o poeta passa a dizer que os seus versos eram recitados, cantados nas estradas e nas oficinas. Indo por uma estrada, depara o poeta com um mercador que estropiava os versos da Divina Comédia. Dante não se contém e dá uma porção de sopapos no homem, que depois está estarrecido diante da inesperada agressão. Passando pela oficina de um ferreiro, este cometia a mesma falta do mercador. Entra o poeta na tenda e atira para a rua tenaz, martelo,